Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Por que é que os principais jornais dos Estados Unidos não apoiam Kamala Harris? Pela primeira vez em décadas, o jornal Washington Post anunciou que não vai apoiar ninguém nestas eleições, nem nas próximas. É o quebrar de uma tradição numas eleições que, a pouco mais de uma semana, continuam sem desfecho claro à vista. Os conselhos editoriais do Washington Post e do Los Angeles Times estavam preparados para apoiar a candidata democrata à Casa Branca. Mas a 2 semanas das presidenciais nos Estados Unidos, os proprietários dos dois jornais consideraram preferível optar pela neutralidade e não tomar posição a favor de nenhum dos candidatos. O facto de não fazerem contraria a tradição e levanta outras questões, como esta. Será que Bezos, o homem da Amazon, proprietário do Washington Post, e Sun Xiong, um multimilionário nascido na África do Sul e dono do Los Angeles Times, temem represálias caso Donald Trump seja eleito? A decisão de Jeff Bezos teve um custo imediato. Mais de 200 mil pessoas suspenderam as assinaturas do jornal entre o fim de semana e a tarde de segunda-feira e vários colunistas e jornalistas demitiram-se. O apoio dos mídia a um dos candidatos é uma prática normal nos Estados Unidos. O New York Post, um jornal tabloide ultraconservador, propriedade do magnata Murdoch, pediu aos leitores para votarem em Trump. E o conselho editorial do New York Times deu o seu apoio a Harris. No episódio 2, Daniela Mello, cientista política da Universidade de Boston, ajuda-nos a perceber o que está em causa. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Bom dia, Daniela Mello, obrigado por ter vindo a este episódio do P24. A primeira pergunta que tenho para si é a seguinte: os conselhos editoriais do Washington Post e do Los Angeles Times preparavam-se para declarar o apoio a Kamala Harris, mas os proprietários das duas publicações optaram por não se comprometer com nenhum dos candidatos, ao contrário do que é tradicional. Estes apoios são importantes para as presidenciais? Têm peso na escolha do futuro presidente? Olá e obrigada pelo convite. As opiniões sobre se estes apoios são realmente muito importantes ou se têm grande peso nas eleições dividem-se. Há pessoas que sim, que argumentam que este tipo de apoios, que são tão tradicionais nos meios de comunicação americanos, que sinalizam de uma maneira importante para o eleitorado o posicionamento editorial não só desses jornais, mas também as razões pelas quais esse grupo editorial decide apoiar um candidato, porque nunca são razões infundadas, ou seja, há sempre um texto que depois tem grande amplificação que justifica aos leitores, justifica aos americanos porque é que o grupo editorial de um jornal ou do outro se decidiu por um candidato ou pelo outro. Neste contexto, nos Estados Unidos, digo neste contexto de tanta polarização e neste contexto de polarização mesmo acerca dos meios de comunicação e dos jornais, há muita falta de confiança nos meios de comunicação tradicionais. Esse é, aliás, um dos fatores que mais contribui para a polarização em si, o facto de que os americanos já não sabem ou já não querem confiar nos jornais tradicionais, nas notícias que vêm nos canais de televisão e que se têm virado para outras bolhas informacionais para tentarem perceber o que se passa no seu país. Portanto, se aceitarmos esse segundo argumento de que realmente grande parte dos americanos já não confia nestes jornais, isto poderá não ter um grande impacto, ou seja, não será certamente o apoio do Washington Post ou o apoio do LA Times que irá definir a eleição, até porque ambos os jornais geograficamente servem, em primeiro lugar, uma comunidade de eleitores que vota geralmente à esquerda. As empresas de Jeff Bezos, proprietário do Washington Post, têm contratos no valor de milhares de milhões de dólares com o governo federal, como a Blue Origin. Por outro lado, a Amazon, da qual é fundador, está a ser processada por comportamento anticoncorrencial. As empresas farmacêuticas de Patrick Soon-Shiong, o multimilionário que é dono do Los Angeles Times, estão a desenvolver medicamentos que requerem a aprovação futura da FDA, a agência do medicamento norte-americana. Isto significa que ambos receiam uma vingança caso Trump seja eleito por causa da eventual cobertura que tenham feito nestas presidenciais?
Bem, claramente os donos destas grandes empresas tentam proteger-se e sentem na pele, e às vezes muito diretamente, sentem-se intimidados ah, por Donald Trump, ah, porque Donald Trump basicamente tem falado muito abertamente na sua capacidade, futura capacidade de retaliação contra aqueles que ele vê como seus inimigos, sejam no setor económico, seja no setor político. Portanto, o que vejo é sobretudo isso, um Jeff Bezos, até um Mark Zuckerberg, que se nos lembrarmos há cerca de um mês ou dois, também veio para as televisões e para os mídias falar-se de que, basicamente, posicionar-se para esta campanha eleitoral, dizendo que desta vez não seria pressionado para limpar informação ou desinformação, digamos, das redes sociais que controla. Portanto, de certa maneira, esse é um sinal, sobretudo, para um Donald Trump que acusou muitas vezes estas redes sociais de o quererem censurar. E, basicamente, o que Mark Zuckerberg veio dizer é que desta vez não haverá censura. Ou seja, não quero estar posicionado dessa maneira, não vou censurar nem à direita nem à esquerda. E depois temos indivíduos como Elon Musk que, na verdade, fazem censura abertamente e falam sobre isso, porque, como também já tem sido noticiado, há evidências que mostram que na X, de Elon Musk, neste momento há uma censura contra os democratas e que, basicamente, quem estiver na plataforma está a ser inundado com anúncios e com mensagens positivas sobre a campanha de Trump e mensagens negativas sobre a campanha de Kamala Harris. O Washington Post, ainda há pouco tempo, publicou no Instagram uma mensagem segundo a qual acusava a rede social de limitar o acesso a conteúdo político. Qual é, de facto, a importância dos multimilionários nestas eleições e porque é que eles estão a apostar de uma forma tão evidente nesta campanha? Bem, os multimilionários sempre foram muito importantes nas campanhas americanas, mas aqui é importante contextualizar o que tem acontecido nos últimos 10, 15 anos. Em 2010, em particular, houve uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça que continua a ser extremamente polémica, é conhecida como Citizens United, e é uma decisão que basicamente abriu as portas às contribuições sem limites de corporações e de multimilionários. A contribuições, digo, em termos de dinheiro para campanhas políticas. Essa decisão, basicamente, veio dizer aos americanos que os limites nas contribuições não se aplicam a corporações, não se aplicam a grupos independentes, portanto que só se aplicam aos grupos oficiais de campanha. Só as campanhas eleitorais é que são abrangidas pelas leis de limites eleitorais. A que é que isso levou? Isso levou a que, basicamente, a lei fosse interpretada desta maneira. Nos Estados Unidos, desde que seja uma organização que não é uma organização de campanha e que não coordena diretamente com essa campanha, essa organização, que geralmente é uma organização sem fins lucrativos, muitas delas são chamadas Super PACs, aqui, que quer dizer Comitê de Ação Política, a favor de um partido ou do outro, de um eleitor ou do outro, às vezes é a favor de uma lei em particular. Essas organizações, uma vez criadas, podem receber milhões, milhares de milhões de dólares de qualquer indivíduo. Ora, muitos multimilionários, aliás, como o nosso Elon Musk, basicamente criaram os seus próprios super PACs. Não é? O Elon Musk criou o America PAC, se não estou em erro, e doou mais de 100 milhões de dólares do seu próprio bolso para esse Comitê de Ação Política, que claramente está a coordenar muitas das ações com o Partido Republicano. Mas, mais uma vez, qual é a aposta aqui? É que se ganha uma Kamala Harris, Elon Musk pode vir a ser processado por coordenar as ações com a campanha. Mas se ganha um Donald Trump vai tentar utilizar o poder da Casa Branca, o poder da Sala Oval, para afastar qualquer perigo de processo judicial contra estas organizações. Mas isto tudo para dizer o quê? Que neste momento nós temos, ou pelo menos desde 2010,
temos instrumentos legais no sistema eleitoral americano que permitem a vários atores, até mesmo atores externos aos Estados Unidos, injetarem imenso dinheiro nestes grupos, e estes grupos depois, com esse dinheiro, fazem vários tipos de atividades que noutros países estão restritas apenas só às campanhas oficiais. Ou seja, fazem anúncios na televisão, criam podcasts, criam mensagens de desinformação que depois obviamente vão ter impacto e repercussões nas redes sociais e podem afetar o voto, podem mobilizar e desmobilizar o voto. E outro aspecto que também é interessante aqui é que esses donativos, esse dinheiro pode ser completamente anónimo. De que forma é que isso pode pôr em causa a imparcialidade do jornalismo, do noticiário que é feito, a liberdade de imprensa e o trabalho ético e deontológico de uma redação? Ora bem, essa é a questão crucial, neste caso, do Washington Post e do LA Times, não é? Porque o que é que temos aqui? Se nós... o contexto desta decisão não é um contexto só deste momento, é um contexto do que vem a acontecer no jornalismo nos Estados Unidos também nos últimos 20 anos. Em 1996 passou uma lei das telecomunicações que basicamente desregulamentou o mercado das comunicações nos Estados Unidos. Isso levou a que grandes grupos comprassem basicamente jornais, rádios, televisões a nível local. 6, 7 grupos controlaram basicamente toda a informação no país e acabaram por... enfim, na busca de lucros, acabaram por desventrar completamente o jornalismo local e independente. Muitos dos grandes jornais, neste momento, sobrevivem porque tiveram um mecenas bilionário que veio No caso do Washington Post. Exatamente. O caso do Washington Post, o caso do LA Times. O New York Times é um tanto diferente, mas também teve os seus milionários a ajudá-los. Mas o Washington Post é um ótimo exemplo desses. E qual é o problema? Aqui o problema é óbvio, não é? Há um conflito de interesses entre o posicionamento de Bezos, que, como dono da Amazon, sente que um Donald Trump pode tentar retaliar contra ele se o Washington Post saísse com um editorial a favorecer Kamala Harris. E, por outro lado, temos um grupo editorial que quer ser independente, não é? Mas que sente essa pressão dentro do Conselho de Administração, vinda diretamente do homem que basicamente paga todos os salários. O Jeff Bezos tentou justificar a neutralidade com um artigo chamado Os Americanos Não Confiam nos Mídia e tentou enquadrar a decisão num contexto de reforço da credibilidade. Tendo em conta esse conflito de interesse, estamos muito mais perante um cinismo do que propriamente perante uma sincera vontade de assegurar a imparcialidade e independência do jornal do qual é proprietário. Eu diria que sim. Há poucas pessoas que acreditam, pelo menos deste lado do Atlântico, que este não seja um posicionamento cínico e uma mensagem que basicamente está a tentar apaziguar o backlash que ele tem recebido e que o Washington Post tem recebido depois desta decisão. E o que é que acontece no Washington Post? É que, na verdade, o jornalista há uma certa independência dentro do jornal, apesar do posicionamento do Jeff Bezos. Portanto, o Jeff Bezos acabou por dizer ao grupo editorial que não podia passar aquele editorial, mas esse grupo é independente do grupo que depois faz a investigação e as notícias. Portanto, o próprio Washington Post revelou que o Washington Post é que esteve sob pressão do seu próprio dono, o que em si é uma situação invulgar, digamos assim. Mas revela alguma transparência, no mínimo. Exatamente. Mas o backlash tem sido tremendo, portanto, sabemos que cerca de 200 mil ou mais de 200 mil leitores cancelaram as suas contas com o Washington Post. Esses leitores serão sobretudo de esquerda, obviamente, mas é uma mensagem forte para o jornal e para Jeff Bezos de que este eleitorado não se irá esquecer não é? Dessa tomada de posição, que a própria não tomada de posição é uma tomada de posição.
Ironicamente, esses 200 mil leitores que cancelaram as suas assinaturas poderão estar a contribuir, eventualmente, para a diminuição da sustentabilidade do jornal e, ao mesmo tempo, contribuir para a diminuição do escrutínio de uma eventual presidência de Trump. Esse é o grande problema com o jornalismo neste momento, nos Estados Unidos, certamente na Europa também será um problema parecido. Porquê? Porque a sustentabilidade de um jornal é um problema fulcral para a democracia. Os modelos que tínhamos antigamente em base de anúncios deixaram de funcionar. Portanto, o que se requer neste momento são novos modelos. E o que está aqui a ser testado é este modelo do grande mecenas, que na verdade, quando chega ali o momento crucial, acaba por utilizar o poder para tentar pressionar o jornal e utilizar o jornal como instrumento dos seus interesses pessoais. Esse é um perigo para o jornalismo e este é um grande alerta para o jornalismo a nível nacional nos Estados Unidos. Obviamente o Washington Post, o New York Times e o LA Times não são só jornais locais, são jornais nacionais e que fazem cobertura nacional e internacional como quase nenhum outro jornal consegue fazê-lo. Mas o que isto revela é que realmente estas pressões estão aqui para ficar e que não pode haver uma dependência destes indivíduos que depois, na hora H, puxam o tapete aos jornalistas, não é? E tentam realmente instrumentalizar os jornais. Nós temos tentado procurar novos modelos, agora há uma nova... Há uma revolução no jornalismo local nos Estados Unidos, que começou a progredir nos últimos 5, 6 anos e que agora está a todo gás, e que são modelos basicamente locais, focados no jornalismo de investigação e com financiamento que vem diretamente de fundações ou dos próprios leitores. A capacidade de retaliação, de vingança de Trump é suficientemente forte para fazer com que alguns dos proprietários pensem 2 vezes antes de declararem o apoio a um dos candidatos. Isso vai contribuir para um cenário novo nos Estados Unidos de autocensura nas redações? Esperemos que não. Esperemos que não. A autocensura acaba por ser um problema mais sério nos casos de que estávamos a falar neste momento, em que há realmente um financiador, 1 ou 2 financiadores que têm uma tendência política conhecida ou que têm interesses que não vão de encontro aos interesses do jornal. Quando temos essas pressões, obviamente os jornalistas são humanos também, têm direta ou indiretamente, podem tentar, e temos visto realmente casos extraordinários de pessoas que se demitiram do Washington Post devido a este caso, ou seja, de pessoas que realmente levam muito a sério a independência do jornalismo, a independência da informação, e precisamos desses casos, porque realmente há uma grande desconfiança no público americano sobre o jornalismo. Se isso levará à autocensura, não sei. Honestamente não sei, mas espero que não. Mas essa é a pressão. Daniela, obrigado por ter participado neste P24. Obrigada. Os corpos das vítimas mortais vão sendo retirados dos escombros. As equipas de emergência em Gaza falam de inúmeras mulheres e crianças entre os mortos. Para terminar, desde a nova investida de Israel no norte de Gaza, já morreram mais de 1000 pessoas. Os Médicos Sem Fronteiras denunciam ataques de Israel contra os seus elementos e a Agência das Nações Unidas na faixa de Gaza, Cisjordânia ocupada e Jerusalém Leste vai ser impedida de prestar auxílio humanitário dentro de 90 dias. Tudo isto porque Israel a classificou como organização terrorista. Acompanhe a evolução desta guerra trágica em público.pt/Médio Oriente. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.